Bem, a Segunda Guerra Mundial é o fato e o evento mais conhecido do século XX que envolveu nações do mundo todo, de todos os continentes, e que marcou profundamente a história do século XX, pois deixou 56 milhões de mortos e muitos feridos. E é claro que o cinema não poderia deixar isso de fora e fez uma série de filmes relacionados a esse evento aí tão importante. E eu fiz aqui uma seleção aqui, alguns filmes que eu achei legal, que eu assisti sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos lá, apertem os cintos e vamos pro primeiro filme. Quem não viu esse filme, por favor, corra para assistir o mais rápido possível, pois é um filme clássico de guerra que fala sobre a Segunda Guerra Mundial. É o Resgate do Soldado Ryan, que conta a história. Logo de início, as primeiras cenas do filme mostram ali a cena do desembarque às praias da Normandia. A França estava dominada pelos nazistas. E os aliados, Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, se unem e organizam um ataque maciço para libertar a França, que estava sob domínio nazista, e abrir o segundo fronte, no caso o terceiro fronte de batalha ali contra os nazistas na Europa. O que acontece? Um grupo então é escalado para resgatar um soldado chamado de Ryan, que perdeu seus irmãos nessa guerra. Então essa história aí praticamente conta o resgate desse jovem. E tem personagens importantes. Foi estreado por Steven Spielberg, que foi o diretor, Tom Hanks, que foi o ator, tem Matt Damon, tem Vin Diesel ainda que aparece no filme. Então é um dos melhores filmes que se tem sobre Segunda Guerra Mundial, na minha opinião, é o Resgate do Soldado Ryan. Muito bom e vale a pena assistir. Já esse cara é adrenalina no começo ao fim, o coração fica batendo forte. A União Soviética é invadida pela Alemanha nazista, quebrando assim um acordo de não agressão firmado pelos dois antes da guerra. E essa batalha se deu na cidade de Stalingrado. O filme se passa na batalha de Stalingrado, onde tem um grande ímpar aí dessa batalha, que foi o soldado Vasily Zaitsev, que luta pelo exército soviético na defesa da cidade de Stalingrado. Esse filme é muito massa, velho, pois ele aborda o soldado Vasily, que é um atirador, um sniper do exército russo, que se torna herói, baseado em fatos reais. Conta a história desse rapaz que consegue levantar a moral das tropas durante a Segunda Guerra Mundial, e foi um movimento de expulsão dos nazistas do terreno soviético. A partir dessa derrota aí, que foi a primeira derrota dos nazistas de fato em solo, marcou a revirada da guerra, a virada de jogo. O nome do filme é Círculo de Fogo. Muito bom. Já esse próximo filme, para quem gosta de suspense, para quem gosta de adrenalina também, claro, Operação Valkyria. É um filme onde aborda uma operação para tentar matar Adolf Hitler na Alemanha nazista, no regime nazista. Para você ver que nem todo mundo que vivia na Alemanha era nazista ou aceitava as regras de Hitler. Alguns queriam se livrar dele por representar um atraso, um megalomaníaco louco, realmente, o Hitler. Então, esse filme conta, que é baseado em fatos reais, a história de um soldado, Stauffenberg, que tem o plano de matar Adolf Hitler e dar um golpe de estado e tentar fazer a rendição da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Então é muito bom para quem gosta aí de ideias de luta, de golpe de estado. Esse filme é excelente. Então fica a dica aí. Operação Valkyria. Any problem on Earth can be solved with high explosives. Já esse outro é de chorar, velho. É de chorar. Um filme muito bom, que é o nome dele é A Vida é Bela. Onde... Um filme italiano. Um filme que tenta trazer um humor. Vê que onda. Tenta trazer um humor ao momento trágico que é a perseguição aos judeus na época da Segunda Guerra Mundial. Ele se passa na Itália. Ganhou o Oscar, inclusive, de melhor filme estrangeiro, nos anos 98, se eu não me engano. Ganhou, inclusive, para um filme brasileiro, Central do Brasil. Esse filme conta a história de um rapaz que tenta enganar o filho, fazendo com que a guerra, mostrando o lado
positivo, dizendo que a guerra é só uma brincadeira, que é só uma diversão e o filho tem que fazer tudo o que pedem para poder ganhar um jogo. Ele cria da Segunda Guerra um jogo, faz dela um cenário divertido para o seu próprio filho, para ele não sentir os efeitos terríveis desse conflito tão malévolo para a humanidade, onde a vida humana valia tão pouco. Então, um drama muito bom aí, interessante de assistir e vale a pena. A Vida é Bela. Então assistam esse filme, Bastardos Inglórios. A França foi dominada pelos nazistas, a gente sabe disso, dividiu em duas zonas, teve uma zona livre e uma zona ocupada, e os franceses não se renderam de fato todos, né? Alguns passaram por uma resistência, uma milícia ali de resistência dentro da França. E esse filme conta a história de uma milícia organizada por judeus que matavam nazistas. Além disso, nesse mesmo filme tem uma situação paralela, que é a história de uma garota que teve a família morta e ela vira dona de um cinema. Esse filme não é baseado em fatos reais, é uma ficção, muito bom e interessante de assistir também, que conta essa questão do nazismo na sociedade e a luta contra o nazismo dentro da França. A resistência. Então fica aí a dica, Bastardos Inglórios. Won't give you a little something you can't take on. You're getting pretty good at that. You know, in the hands of the SS. My hands, to be exact. Oh, yes, 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 yes. Esse filme é de chorar. O nome dele é O Pianista. A história de um pianista polonês que vivia ali no período da Segunda Guerra na cidade de Varsóvia. Ele trabalhava para uma rádio e o filme retrata justamente o momento da invasão, a invasão dos nazistas na cidade de Varsóvia, na Polônia, e retrata todo o período da guerra, o que fizeram com os judeus. Então esse filme é muito forte, tem cenas fortes, assassinatos pesados, é realmente terrível. Eu fiquei chocado quando eu vi esse filme. E ele traz esse sentimento realmente de o quanto a vida humana realmente foi colocada para baixo. Então os judeus foram perseguidos, mostra a cena de perseguição a judeus, mostra a cena de sofrimento realmente. E esse pianista, ele vai morar nos guetos de Varsóvia, e ele consegue escapar ali dos campos de concentração, acaba morando e tentando sobreviver na cidade toda destruída em plena Segunda Guerra Mundial, vendo absurdos acontecerem. Então fica a dica aí, é muito bom esse filme, O Pianista. What the hell is your delay, Captain? We're waiting, sir. Waiting for what? Private Doss. Who the hell is Private Doss? I always dreamed about being a doctor, but Para encerrar essa lista de hoje, então, Até o Último Homem é um filme recente que mostra a história de um soldado americano, é justamente o momento que eles vão invadir o Japão, que está tendo uma luta no Pacífico, e um soldado que se recusa a pegar em armas. Ele é evangélico, não quer pegar em armas e quer ajudar de outra forma nessa guerra. Então ele se alista, não quer pegar em armas, e ele se torna, a partir de uma reviravolta, aí, um grande herói. Eu indico esse filme muito bom, drama com ação, e baseado em histórias reais também. Então fica a dica para vocês, Até o Último Homem. Muito, muito bom mesmo. there's something you gotta see. Who did this? Pass the card. We have to go back up tomorrow. And they're not gonna go up there without you. Help me. You'll have to trust me. You better come home to me. Please, Lord, help me get one more. Então, esses são alguns dos filmes que tratam basicamente da história da Segunda Guerra Mundial. Tem muitos outros, claro. Você pode ver também a lista de Schindler, que é muito bom.
Você pode também ver A Menina que Roubava Livros, que traz esse cenário do período entre guerras também e do início da Segunda Guerra Mundial. Tem Midway, que é a história da invasão dos japoneses à base militar de Midway, que fica no Pacífico. Tem o Tribunal de Nuremberg, que é um tribunal criado para condenar os nazistas. Então, esses filmes aí foram filmes que retrataram, que mostram esse momento da história da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Espero que tenha gostado e até a próxima.